A todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus, sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Agradeço primeiro a Deus por estar permitindo mais uma vez estar aqui trazendo essa mensagem aos amados irmãos, né, aí do outro lado. Agradeço a cada um de vocês aí que tem compartilhado aí nossas mensagens também, né, para que mais pessoas tomem conhecimento. E creio que vocês também já estão vendo aí o tema do nosso estudo aqui hoje. E antes de mais nada, eu quero externar aqui meus sentimentos aos familiares desse senhor que veio a óbito aí, devido aí a algumas complicações de saúde, né? Que Deus possa aí estar confortando aí seus familiares da melhor maneira possível e que eles possam de fato receber o consolo aí do Pai. Mas também eu não posso deixar aqui também de externar aqui as meus comentários, meus alerta acerca de muitas coisas que está acontecendo no meu gospel, no meu religioso. Eu não posso também me furtar aí de levar até os amados irmãos algumas informações que com certeza é muito importante. Respeito muito aí a dor dos familiares, dos amigos, que Deus possa de confortar cada um de vocês. Mas o que temos de falar, nós temos que falar. Sei que a gente está vivendo um momento aí muito complicado, questão de pandemia e outras coisas mais aí, mas temos que estar aqui diante dessa câmera, através das minhas redes sociais, trazendo até vocês alguns alertas, e principalmente essa de hoje vai para os nossos amados irmãos que está aí ainda no sistema religioso. Como sempre, volto a dizer, esse canal não tem como propósito aqui falar mal das pessoas, mas sim combater as heresias e combater o sistema religioso, o sistema esse criado com propósito financeiro, sistema esse que não é de Deus, é dos homens. Religião, Deus não construiu religião, isso é coisa dos homens, isso é fato. Jesus foi muito maltratado dentro das sinagogas, ele nunca foi bem recebido, tanto é que entregaram ele à morte, e de lá para cá as coisas não melhoraram, ficaram pior. A gente tem visto aí cada cenas que, sinceramente, me perdoa, mas dá até nojo da gente ver dentro de um local chamado igreja. Não vou dizer que são todas, não posso dizer isso, mas uma grande maioria tem se comportado de forma vergonhosa. E alguns abençoados, aproveitando aí de algo que eles chamam que Deus deu para ele, eu não sei o que se passa aí na cabeça de algumas pessoas, é levado por uma emoção, é levado por um sentimento, é levado por um querer fama, e fazem coisas, sinceramente, assim, bizarras, né? Beber água, cuspir, jogar o resto da água na boca dos outros. Olha, se a gente for falar aqui, são tantas coisas que fazem
que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E nisso daí, o homem chamado pastor, eu estou falando isso porque o que mais acontece são dentro das denominações evangélicas. Eu sou o homem de Deus. Eu sou o homem de Deus. E com isso daí, ele arrasta multidões, porque ele fala bem, veste bem, adivinha muitas coisas ali. A palavra de Deus já nos alerta que viria pessoas com esses comportamentos. Mas, infelizmente, engana muita gente. Como você está vendo aí, ó, o tema, né? Peço aí que me entenda, mas eu vou ter que comentar a respeito e dizer aqui o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Ao tema: pastor morre, mas deixa carta dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia. De repente você não viu essa mensagem que estão correndo aí nos jornais, redes sociais, televisão. Isso ocorreu aqui em Goiás, na cidade de Goiatuba. Não vou dizer o nome do pastor, não quero atentar muito para os particulares deles, mas iremos comentar aqui. Eu vou ler um trecho aqui da carta que ele deixou, né, que diz o seguinte: ficarei morto por 3 dias, sendo que no terceiro dia, às 23h30, eu ressuscitarei. Meu corpo durante esses 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá. Escreveu o pastor em um trecho da carta, assinada à época por 2 testemunhas. Olha só, ainda houve 2 testemunhas. Olha, aí eu te pergunto, qual é o propósito de uma pessoa carnal, uma pessoa como qualquer outra, dizer uma coisa dessa? Qual era o propósito da mensagem dele? O que ele queria com isso? Porque essa carta não foi escrita ontem, já tem dias, tem anos. Eu não pesquisei aqui, mas se eu não me engano, parece que foi em 2007, 2008, por aí, que ela foi escrita. Qual é o propósito de uma pessoa escrever uma carta nessas condições? E te pergunto também, qual é o propósito de uma pessoa fazer algumas profecias, como foi feita há tempos atrás, né? Dizendo que pessoas iam morrer na rua, iam ser encontradas mortas nas ruas. Qual é o propósito de uma pessoa veicular esse tipo de mensagem? E ninguém faz nada, a justiça não faz nada. Você vai nas redes sociais dessas pessoas, de algumas delas, não são todas, está bombando. Está bombando, porque o povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado. É lamentável dizer isso daí. E infelizmente foram enganados também acerca dessa carta desse senhor, denominado aí, intitulado aí pastor. Foram enganados porque ficaram acampados, manifestaram na porta lá da funerária, esperando a ressurreição do pastor. Eu costumo dizer nos meus vídeos aí, que alguns líderes religiosos se sentem Deus. Se sentem Deus. Pega dinheiro em nome de Deus, não estou dizendo que é ele aqui, viu? Não estou dizendo, até porque eu não conheço ele, nunca vi. Pegam dinheiro dizendo que é para Deus e compra carro de luxo. Essa pessoa está dizendo que ela é Deus. Olha, eu vou orar por você e você vai ficar curado. Nós sabemos que em Mateus 10, Jesus dá o poder para os 12. Inclusive Judas estava lá.
para os 12. Para o século 21, nós sabemos, nós estamos cansados de saber que Deus não deu o poder para ninguém fazer nada. Até porque tudo já está consumado. Tudo já está consumado. Então, muitos líderes religiosos aí estão se passando por Deus. E arrasta multidões de pessoas, enganando multidões de pessoas. Qual é o propósito de uma pessoa escrever uma carta com esse conteúdo? Qual é o propósito? Qual é o propósito? De se tornar, eu imagino, é apenas minha opinião, de se tornar famoso. De se tornar famoso. Mas nós sabemos que Deus só existe um. Só existe um. Pastor, só existiu um verdadeiro pastor. Só um. Ele deu algum com dons, né, de pastor, mas ele hoje não é pastor mais, ele é o próprio Deus hoje. Deus não trata mais com ovelhas nos dias de hoje. Não trata mais com ovelhas. Olha só, o único que esteve aqui na terra, que teve esse poder, foi apenas o Messias. Olha o que ele disse aqui em João 10. João 10. Um momento aí que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, no 14, né? Vou ler um antes aqui. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu te pergunto, essa pessoa que fala que ressuscitaria ao terceiro dia, ela está se querendo passar por quem? Para e analisa comigo. E muitas das vezes a gente vai falar, a gente vai dizer que são heresias, e muitas pessoas não aceitam, não gostam, nos criticam, porque você está perseguindo nós. Até quando isso vai? Até quando as pessoas vão ser enganadas? Até quando? Até quando essas pessoas vão ser enganadas e não vai cair a ficha? Porque não dá mais. Até quando a justiça também vai continuar com o símbolo, né, da justiça lá, com as vendas aqui, vendo tudo isso aí acontecer e não fala nada. É muito mais fácil eles bloquearem as minhas redes sociais por estar dizendo a verdade, do que essas pessoas falarem mentiras, enganar as pessoas, não acontece nada. Infelizmente, esse senhor, ele queria se passar como se fosse Deus. Ele ia morrer, mas ressuscitaria. Mas ele esqueceu que só o Messias disse: eu sou o pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 17 ele fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele achou que para errado. Não, precisa de eu comentar isso aqui? Comente você. Imagina você, a pessoa escreve uma carta dizendo que quando morresse, iria ressuscitar ao terceiro dia.
Imagina isso. Aí Jesus disse aqui, ó, João 10, 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este é um mandamento, este mandamento eu recebi de meu Pai. Quem instruiu esse cidadão a fazer isso? Quem instruiu ele? Quem deu esse poder para ele? Para ele achar que iria morrer e ressuscitar? Abençoado. O dia que constatarem a minha morte, não se preocupe em me ressuscitar, não. Eu já vou estar no braço do Pai, que é muito melhor. Que é muito melhor. Mas infelizmente isso está acontecendo e existem pessoas que apelam, brigam, fala da gente. Mas está demais. Está demais. Está na hora das pessoas falar, opa, para aí. Está escandaloso. Como que pode uma coisa dessa? Qual é o propósito de uma pessoa escrever uma carta dizendo que após morrer ele ressuscitaria o terceiro dia e deixar centenas, talvez milhares de pessoas na estaca esperando a ressurreição dele e nada? Sendo que Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, jamais alguém ressuscitou. Mas após a sua morte e ressurreição, aí sim houve uma ressurreição de muitos. Por quê? Porque os judeus não acreditavam em ressurreição. Por isso Jesus ressuscitou e com ele ressuscitou muitos. E foram vistos por muitos. Entraram na cidade e foram vistos. Por quê? Eles não acreditavam na ressurreição. Mas para os dias de hoje, não existe essa ressurreição de corpo físico mais. Não existe. Não existe. Eu vou ler mais uma vez aqui. João 10. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tem alguém querendo ser igual esse daqui, né? Tem alguém querendo ser. E tem muitos por aí, dizendo que tem poder. 18, João 10, 18. Ninguém me tire de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. É o único que tem esse poder. E mais ninguém. Infelizmente a gente pega a palavra de Deus que está aqui e vem para cá, enfrenta esse gigante que é o sistema religioso e alerta as pessoas quanto a esses enganos, e algumas pessoas ainda criticam. Não estou aqui para falar mal de religião, de pessoas que fazem parte de uma denominação, não. Não estou aqui para falar mal, não. Estou aqui para te alertar, porque você está sendo vítima desse sistema. Assim como esse senhor foi vítima do sistema. Porque muitas pessoas colocaram nele um poder que ninguém tem, que ele não tem. As pessoas com certeza viam nele um ídolo, um Deus, né? E de repente ele falou, não, eu sou mesmo. Talvez isso seja o motivo para que ele escrevesse uma carta com esse conteúdo. Talvez, não sei. Ele também foi vítima de um sistema. Vítima de um sistema. E quem acreditou também foi vítima de um engano. Mas também são culpados, porque viram nele o que ele não é. Viram nele o que ele não é, e ele achou que era e não é. Esse Todo-Poderoso.
É lamentável que muitas pessoas não estudam a palavra de Deus. Pessoas pegam, põem debaixo do braço, vai para um local chamado igreja. Não, eu tenho que ser fiel. Não, quem vai pregar hoje é o fulano. Quem vai cantar é o ciclano. Nossa, hoje é fogo puro. É assim que o pessoal quer. A gente até vê em certas orações, dificilmente uma pessoa que faz parte de uma denominação religiosa, dificilmente a gente vê elas agradecer a Deus. Mas só pedindo, pede uma coisa, pede proteção, pede isso, pede aquilo, mas e agradecer? Nada. Não agradece. É petição. Olha, para nós nos dias de hoje, vamos ler aqui, daqui para frente, a gente vai entrar num assunto agora, para você entender como será a ressurreição para nós nos dias de hoje. E lá no final fica um verso 20, que diz assim, uma coisa eu quero alertar vocês, tem que atentar bastante para quem está escrevendo, e o período da escrita, o período da fala, tem tudo isso aí que a gente tem que atentar. A gente tem que observar tudo isso daí. Vamos lá. Filipenses 1, verso 20, a seguir. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança em Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 21. Porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, é ganho. Isso aqui é Paulo falando. Aí, se morrer é ganho, para que eu vou escrever uma carta dizendo para minha família que não me enterra não, que no terceiro dia eu vou ressuscitar? Opa, tá de brincadeira, né? Filipenses 1, 22. Mas, ser vivo na carne, essa carne aqui. Aqui Paulo está falando no sentido espiritual. Olha aqui, as pessoas não entendem isso daqui. Mas se vivo na carne, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deve escolher, o que devo escolher. Ou seja, viver na carne, se der fruto, né? Ele não sabe o que escolher, ele diz que não sabe. Ou seja, mas ele tem um propósito de Deus na vida dele. 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ou seja, na carne e no espírito. Ele está falando aqui, é um espírito falando aqui, em um corpo, né? Mas se vivo na carne, é o espírito falando aqui. Só que muita gente não entende isso aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Para que uma pessoa que já morreu vai querer ressuscitar, se com Cristo é muito melhor? Qual é o propósito de uma pessoa escrever uma carta dizendo que vai ressuscitar o terceiro dia, se estar com Cristo é muito melhor? Qual é o propósito? Não tem fundamento a não ser ganhar likes, ganhar nome. Esse pastor escreveu uma carta e disse que no terceiro dia ressuscitaria. Eu acho que ele disse, não, eu vou deixar garantido aqui que isso vai acontecer. Acontece não. Nem com você e nem com mais ninguém daqui para frente. Daqui não. Há muitos anos atrás. Vou ler de novo Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É muito melhor. As pessoas estão acostumadas aqui com essa terra, que fazem até isso. As pessoas não estão preocupadas em estar com o Pai. Elas estão preocupadas em ficar aqui na terra. Não, eu quero morrer, quero ressuscitar e mostrar para você. Imagina... Não posso nem falar uma besteira se esse cara ressuscitasse. Eu não posso falar isso. Mas falei, né? Como que ele seria tratado aqui? Diga, não, raciocina comigo. Raciocina comigo.
Imagina se os médicos tivessem atestado lá que ele tivesse morrido e não morreu nada, e tivesse vivo. Como que ele seria tratado aqui? Raciocina comigo. Entendeu? Filipenses 1:24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Por amor de vós, ou seja, ele julgou mais necessário, por amor dos seus povos da época, ele continuar aqui na carne. Ele está falando, é um espírito falando através de uma carne, falando ficar na carne, porque era o propósito, ele tinha o propósito de Deus na vida dele, de levar o evangelho da graça. Abra sua Bíblia agora em 1 de Coríntios 15:35. Olha o que está dizendo. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Com que corpo virão? Será que é físico? Vamos ver aqui. 36. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ou seja, o que morrer não é o que semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Vamos mais à frente aqui. 37. E quando semeias, não semeia corpo que há de nascer. Opa! E quando semeia, não semeia corpo que há de nascer. Então, digamos assim, se semear esse corpo, não é esse corpo aqui que vai nascer. Não é esse corpo, é o que Paulo está dizendo. Tá muito calor aqui, pessoal, mas vamos seguir em frente aqui. Está até bem suando aqui já. Paulo está dizendo aqui, ó. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Ou seja, o corpo que há de ressuscitar, né? Vamos lá. Mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais. Outra é a dos peixes e outra das aves. 40. Há corpos celestiais e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. 41. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, esse corpo aqui em corrupção, ressuscita em incorrupção. Ou seja, corpo espiritual. Que vai ressuscitar é corpo espiritual. Então, o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que tem poder para isso, é o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. É lógico que quando ele ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, para provar para os judeus que havia sim ressurreição de mortos. Então agora não há mais essa necessidade de provar para ninguém que há ressurreição. Mas Paulo o que está dizendo aqui assim também a ressurreição dentre os mortos. Você vê esse corpo em corrupção, que é esse corpo aqui, né? Ressuscita em incorrupção. Olha o 43. Semeia-se ignomínia, ressuscita em glória. Ressuscita em glória. Semeia-se fraqueza, ressuscitará com vigor. 1 de Coríntios 15:44. Semeia esse corpo natural, esse corpo aqui, ressuscita esse corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Aí eu te digo, pessoal, que esse Senhor
que escreveu essa carta dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia, ele já ressuscitou e está com o Pai. Já está com o Pai há muito tempo. E as pessoas não sabem. Não sabem por quê. Não preocupa em estudar a palavra. Não preocupa em entender. Tem uma Bíblia em casa, mas não preocupa em estudar. Mesmo que estuda, tem que ter uma cobertura espiritual de um senhor denominado pastor. E aí acontece isso daí. Quantas pessoas foram enganadas? Como que vão ficar as pessoas? Eu pensaria, bom, como é que eu vou acreditar em uma pessoa que se diz pastor daqui para frente? Como que eu vou acreditar? Como? Para aí. E veja quantos, eu não estou dizendo aqui que ninguém faz besteira não. Muita gente faz muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Mas em se tratando de uma pessoa que se diz homem de Deus, tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente. Infelizmente, não é. Vamos continuar aqui. Assim também, 1 de Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, é espírito vivificante. Está falando do Messias. 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra, o terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Abençoado. O do céu ia ressuscitar. O corpo dele não poderia sofrer corrupção. Porque ele não é terreno. Ele não é terreno. 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual os celestial, tais também os celestiais. 49. É assim como trouxemos a imagem do terreno, o primeiro homem, Adão, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Qual é a imagem do celestial? Espírito. Espírito. Lá em Gênesis ele falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nesse momento da fala, era espírito. Não o homem, carne, feito do pó da terra. Não. Só depois que ele disse, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, ele já estava feito. Aí ele pegou e deu forma nele. 2 Tessalonicenses 2,7. Essa aqui, abençoado, é uma passagem que para os tessalônicos. Mas ainda nos dias de hoje, está acontecendo. Ainda serve para os dias de hoje, para a gente alertar algumas pessoas que acreditam nesses tipos de coisa. E olha o que acontece. Muita gente está acreditando. E olha bem o que acontece. 2 de Tessalonicenses 2,7 a seguir. Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui está falando, né, lá para aquela época. Eu não vou entrar nessa questão aqui não, porque não é o propósito nosso aqui. Verso 9. Assim cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio, de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. No verso 10. Porque não receberam o amor da verdade para a salvação. Não receberam o amor da verdade para a salvação. Hoje, nos dias de hoje, se você pegar isso aqui e trazer para os dias de hoje, é lógico que isso aqui foi escrito para os tessalônicos lá, mas a gente pode pegar isso aqui como exemplo. Nos dias de hoje, as pessoas não acreditam mais nesse livro aqui, ó. Não acreditam. Porque se acreditasse, as pessoas não teriam ido para a porta da funerária esperar ele ressuscitar.
Não teria. Ó, o médico já atestou que ele morreu. Eu queria até saber como que o médico fez. É lógico que o médico tem que atestar que ele morreu, né? Ele tem que atestar, né? Porque senão não caracterizava que ele morreu ainda. Então atestou. Eu imagino, né? Não sei, não estava lá. Então, se as pessoas acreditassem na palavra de Deus que está aqui, ó, elas não teriam ido para a porta da funerária esperar esse senhor, que infelizmente teve as complicações de saúde e partiu para a glória. Elas não teriam ido, elas não perderiam tempo, mas infelizmente, né? Olha o que está dizendo aqui, no verso 11 de 2 Tessalonicenses 2. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, Deus enviou a operação do erro para esse povo aqui, para que eles creiam na mentira. E tem muita gente aí, eu acredito que Deus está no controle de tudo. Bom, as pessoas têm a palavra na mão e não crê nela. E crê no homem que escreveu uma carta dizendo que ressuscitaria o terceiro dia. Então, eu imagino que Deus fala, então você acredita nisso. Então vai, pode ir. Faça isso. Vou fazer o quê? Não acreditam mais no que está escrito? É o que está acontecendo. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Está vendo, abençoado? Vamos prosseguir aqui. 1 de Coríntios 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui Paulo está dizendo, isso aqui para uma época que antecedia o juízo de Deus no ano 70. Que ocorreu. Muita gente está esperando acontecer, mas já ocorreu. Eu sei que muita gente está vivendo enganada aí, mais uma vez, esperando juízo que nunca... Eu creio que desde não sei quantas décadas atrás, o povo está esperando Jesus voltar. Mas já voltou. Só que as pessoas não acreditam na palavra, né? Que está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Quem tem entendimento, né? Vai saber. 1 de Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, até que ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Isso que Paulo estava acreditando, que alguém ali iria estar vivo ainda na vinda de Cristo. Bom, se eu acreditar que Jesus vai vir no futuro, eu tenho que acreditar que esse pessoal aqui também deve estar vivo em algum canto aí, né? Mas não vamos entrar nessa questão aqui agora não, pode deixar uma outra oportunidade. 53. Porque convém que isto que é corruptível, isso aqui, ó, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Isso aqui é mortal. Esse senhor que escreveu essa carta, ele morreu. Ele se revestiu da imortalidade. O espírito dele está com o Pai. Não morre mais, acabou. O espírito dele, que revestiu de carne quando ele nasceu, quando ele foi gerado no ventre da sua mãe, o espírito revestiu de carne. E quando ele morreu, o espírito saiu, o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus, como está escrito em Eclesiastes 12, 7. O espírito que revestiu da carne corruptível se desfez, se desvestiu se revestiu da imortalidade. Está com o Pai. É simples assim. É muito simples. E as pessoas não entendem. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido. Aqui Paulo está falando, achando que Jesus... achando que ele ia esperar, ia passar pela vinda de Cristo no ano 70, só que ele morreu antes.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Isso é o que aconteceu com o corpo desse senhor que se intitulou aí de pastor. Hoje ele já está com o seu corpo igual ao do Pai. Para que eu vou querer mais voltar nesse mundo? Para quê? Para quê? Me diz aí, para quê? Se eu já estou com um corpo glorioso igual ao do Pai, vivendo eternamente, para que eu vou deixar uma carta ainda querendo voltar a esse mundo? Para e pensa, pessoal. Raciocina. Para quê? Qual é o propósito disso? Voltar a esse mundo depois de ter morrido? Cristo sim tinha um propósito. Ele mais aquelas pessoas que ressuscitaram com ele, eles sim tinham um propósito da ressurreição, de mostrar para aquele povo que há a ressurreição. Mas qual é o propósito? Em 2021, uma pessoa escreveu uma carta dizendo que, há anos atrás, né, dizendo que ressuscitaria quando morresse. Qual é o propósito disso? Para isso? Qual é? Se não ganhar fama. Não tem outros. Vamos continuar aqui com a leitura aqui. Hebreus 9:27. Olha aqui. Se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, está aqui na palavra aqui, na Bíblia aqui, apenas esse versículo aqui fecharia. Ah, tem uma carta escrita aqui pelo senhor fulano de tal, dizendo que após a sua morte ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que o seu corpo nem mau cheiro ia ter, tal. Se as pessoas conhecessem apenas esse versículo de Hebreus aqui, elas não cairiam nesse engano. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 9:27. Olha o que está escrito. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Olha aqui, presta atenção, Hebreus 9:27. E como os homens está ordenado a morrer uma vez só, se esse Senhor ressuscitou, será que ele ia morrer de novo? Quando? Ou será que ele está achando que o corpo dele também seria transfigurado igual ao de Cristo, para não ver a corrupção, e seria elevado aos céus? Para e pensa, gente. Até quando vai acontecer essas bizarrices nos locais chamados igreja? Olha a confusão. Se ele escreve uma carta dizendo, quando eu morrer no terceiro dia, eu vou ressuscitar às 23h30, e o meu corpo não vai ter mau cheiro e tal. Aqui você abre em Hebreus 9:27, está escrito: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Bom, se ele morreu e ressuscitou, ele tinha que morrer uma outra vez. Mas a palavra de Deus fala que aos homens está ordenado a morrer uma vez só. Até Cristo também morreu uma vez. Está aqui, ó. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, quer dizer que ele seria mais do que Cristo. Não, um absurdo, gente. Até quando? Até quando as pessoas vão ficar aí acreditando nessas coisas? Já está na hora de abrir a mente.
Está na hora de aprender a estudar a palavra de Deus, para não ser enganados, para não passar vergonha. Isso é vergonhoso. Além de doloroso, é muita vergonha. E eu não vejo nenhum líder religioso aí, famoso aí, se manifestando a respeito disso. Eu não vejo, sabe por quê? Escondem de trás de suas gravatas, de seus ternos, e não tem coragem de vir aqui e falar, ó, isso aí não vai acontecer não, gente. Mostra Hebreus 9, 27. Não vai acontecer não, vocês não creem na palavra não. Está ordenado a morrer uma vez só. Pronto, acabou. Então se ele ressuscitar, então ele vai ter que ser igual a Jesus, ser levado aos céus e o corpo dele ser transformado, transfigurado, igual ao do Messias. Opa, ele então, né? Oh, mas que absurdo é isso, gente? Que absurdo é isso? Não tem cabimento. Eu queria muito acreditar nessas pessoas que são chamados de homens de Deus, mas não dá. Não dá, estão passando dos limites. E algumas pessoas ainda criticam a gente de vir aqui e falar isso que está acontecendo. Olha o que está escrito aqui em Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. As pessoas estão abandonando o Senhor, a fonte de água viva. Estão sendo envergonhados. Como foi envergonhado também, há uns meses atrás aí, um senhor aí a respeito de uma profecia. E essa situação agora, além de vergonha, é no meio às dores da perca de um, né? Não foi perca. Algumas pessoas falam, a gente costuma, né? O costume que é o problema. Antigamente meus pais falavam assim, o costume do cachimbo é que deixa a boca torta. Mas Paulo diz que morrer é ganho. Então, se morrer é ganho, para que eu vou preocupar? Não, eu vou ressuscitar. Vou deixar uma carta escrita aqui que eu vou ressuscitar o terceiro dia. O meu corpo não vai ter mau cheiro às 23 horas e 30 minutos. Para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Eu não entendo, gente. Eu queria muito entender, mas não dá. Não dá. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, serão envergonhados. As pessoas estão deixando o Pai para seguir homens. E acontece o que aconteceu. Acontece o que aconteceu. Como que essas pessoas agora vão falar para quem não faz parte da denominação aonde eles congregam? Como que eles vão falar? Porque eles acreditaram. Como que eles vão chegar e explicar para uma pessoa, falar, ei, e aí, hein? Não ressuscitou, né? E aí? Como que essas pessoas vão falar agora? O propósito nosso com esse canal é alertar você desses enganos. Eu sei que é um momento de dor. Eu sei, para muitos é um momento de dor. Para a gente, às vezes, a gente não fica muito apegado às coisas aqui da terra, aí é momento de dor. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando Paulo fala que morrer é ganho, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos. Quem não quer estar junto do Pai? Se perguntar, todo mundo quer ir, até mesmo os ateus. Eu quero. Mas muitos não querem morrer, querem ressuscitar. Eu vou ressuscitar aí, terceiro dia. Para quê? Qual é o propósito disso? Eu queria saber. Se alguém souber aí, escreva aí nos comentários. Estou encerrando por aqui mais um estudo. Espero que se você se sentir aí de edificante, essa mensagem compartilhe com mais pessoas, com seus amigos. Se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. Ok? Graça e paz, abençoados. Graça e paz.